o que o pessoal me pede bastante também, agora que tu falou um pouco da frequência, e eu tenho muitos pacientes com queixa de lombalgia, ciático e hérnia de disco, tá. Então assim, vou te citar o que mais é a difi o que mais é a não é a minha dificuldade, mas é a dificuldade o não entendimento das pessoas, e muitas vezes eu tento direcionar, mas quando eu direciono eu sempre digo: "Troca uma ideia com o teu professor", né, porque eu não eu entendo da minha prática, eu posso dar alguma ideia, mas eu sempre digo: "Troca uma ideia com quem faz o teu treino". Porque pessoas que têm hérnia de disco, né, ou artrose, né, na lombar, uma espondilolistese, uma degeneração de coxo femoral, ou até uma artrose de joelho, um problema no joelho. Vou citar algumas coisinhas específicas desses 3 pontos: Uhum. coluna lombar, quadril e joelho. E eles têm dificuldade de entender qual é o melhor cardio para não ter a dor. Então, o que eu digo é que muitas vezes a pessoa que não tem aquela cartilagem, que é o amortecedor da coluna, o Sei. disco intervertebral, que é da altura ideal, que tem uma alteração estrutural ali já, né, seja na coxa femoral ou a cartilagem do fêmur ali, em relação ao quadril e o joelho, é de que existem cardios que tu não gere tanto impacto, né. Exato. Então: "Ah, eu faço esteira e eu sinto dor, então eu não faço mais cardio". Então fala um pouquinho sobre isso e as outras alternativas, né, para Isso. que a pessoa consiga fazer um cardio. Quando a gente fala de cardio na academia, o pessoal pensa primeiramente na esteira, que é só ou correr ou é só caminhar. Mas para quem sente dor tanto em joelho, quadril, coluna, lombar, tem o que eu gosto muito de passar é um cardio, um aeróbico na bicicleta, dependendo do caso da pessoa, ou até no elíptico. No elíptico ele é interessante também porque a pessoa mantém uma postura mais ereta, mais alinhada, não tem impacto e é um aparelho que ele simula uma caminhada, uma corrida, dependendo de aparelho para aparelho. Tem alguns elípticos que tu consegue aumentar a amplitude de movimento, fazer simular um pouco de uma subida em escada, um movimento de pedalada, então muda um pouquinho de aparelho para aparelho, mas via de regra ele simula isso, um movimento de caminhada ou de corrida. A bicicleta também é muito interessante, porque ela não oferece impacto, tu consegue adicionar uma sobrecarga principalmente para os membros inferiores, o que também já traz ali um fortalecimento para o glúteo, que a gente comentou antes, toda essa parte de estabilidade do quadril, da coluna, então ativa bastante o glúteo, porém, muitas vezes para quem tem ali uma hérnia discal, uma protusão discal, dependendo da ergonomia da bicicleta, também não é tão interessante. Tem algumas bicicletas em que a pessoa consegue ficar numa posição mais ereta, mas tem bicicletas que a pessoa acaba ficando muito debruçada em cima. E até pegando a prática de esportes, muitos ciclistas, pela posição que acaba ficando em cima da bicicleta, a maioria desenvolve dores, principalmente nas costas, nos ombros, né? Então, é muito importante ter esse acompanhamento do profissional para avaliar qual é o aeróbico certo para você, mas não se limita apenas à esteira. Pode fazer ali uma bicicleta, pode fazer ali um elíptico, analisando o caso a caso. Então, é importante ter todo esse acompanhamento, porque senão, muitas vezes, tu tem uma hérnia discal, a esteira não é interessante por causa do impacto. Tem, mas a bicicleta, pela posição, dependendo da bicicleta, né, tem umas melhores, outras não, mas tem umas que vão piorar. E até pegando o gancho dessa questão, Gisele, no após recuperação, né, atletas, por exemplo, ciclistas, que têm um excesso de atividade, né, hoje está na moda muito os grupos de corrida, gru grupos de ciclismo, e são os atletas de finais de semana, Sim, que por vezes não fazem ali um trabalho durante a semana de um fortalecimento, alongamento, flexibilidade e estoura lesões. E até como é que a quiropraxia ela ajuda nessas lesões, um pós-lesão, porque não se limita, que nem a gente comentou, não se limita nem a só um trabalho nem outro, né. exato, Nem só ao fisioterapeuta, nem só ao profissional de educação física, nem só ao quiropraxista. exato. Mas tem a quiropraxia, tu vai falar melhor do que eu, mas acho que acredito que inicialmente é o ponto de partida para É, esse ela tratamento. ela vai melhorar, porque que nem tu falou, a pessoa não faz nada, né, de prevenção, de ganho de condição,
para se expor àquele limite que o corpo usa. É o tal do atleta do final de semana, né. Isso. Então, ele expõe aquele estresse excessivo, aquele limite excessivo que o corpo não está pronto para receber. Então sim, a quiropraxia ela ajuda, dando condição de como? O contexto geral dessa condição é que tu busca uma boa frequência e uma boa comunicação do sistema nervoso, porque a nossa coluna, né, ela protege o nosso sistema nervoso, que é a comunicação que o nosso cérebro tem com o corpo inteiro, né, seja a níveis de órgãos, seja a níveis de músculos, né, de movimentos, de tudo. Então o nosso sistema nervoso ele passa entre a coluna, né. Então a quiropraxia ela vai buscar esse equilíbrio, né, da condição do corpo, restaurar o máximo de capacidade de potencial do sistema nervoso. Para quê? Para que tu tenha a condição de dar essa melhora, né, do movimento, do sistema nervoso, dele estar buscando equilíbrio e fazendo o trabalho do potencial ao qual ele foi feito, né. Ele está fazendo o trabalho dele como tem que ser, sem nenhuma interferência, né, sem nenhuma perda de movimento, sem nenhum desalinhamento. E aí vem o entendimento de que tu tem que ter uma constância e um preparo. E não só chegar lá e se expor, Isso. né. Porque vamos lá, mesmo tu fazendo atividade física, eu faço também, mas enfim, vamos falar de ti que daí tu tem um desempenho melhor que o meu para isso. Do nada tu resolve comprar uma casa e tu resolver pintar a casa, né. "Tu, Gabriel, hoje eu vou tirar o dia e vou pintar a minha casa", tá. Mesmo tu fazendo atividade física, mesmo tu tendo resistência, né, mesmo o teu corpo tendo essa capacidade, se tu passar o dia inteiro pintando a tua casa, tu não vai gerar um desconforto no teu corpo? Porque é um Com hábito que tu certeza. não tem, né, Exato. tu tá te expondo a uma atividade que tu não tem o hábito de fazer. Alguma coisinha ele pode gerar, seja uma fadiga, seja um cansaço, às vezes pode dar até um torcicolo, um mau jeito, ou um desconforto no trapézio, manguito, ombro, né. Acredito eu que isso é uma ou inflama o tendão, né, que daí dá aquele sinalzinho de tendinite, porque é um hábito que tu não tem de fazer, mesmo tu tendo uma resistência, porque tu Com não tá certeza. acostumado a fazer. Tu fez um trabalho repetitivo fora do teu comum, Exato. né. Então o corpo pode dar um sinalzinho inflamatório, porém, se tu é um cara que tem uma boa estrutura muscular, tu mantém a tua saúde, tu mantém tua alimentação, tu bebe bastante água, tu tem condição de saúde, mobilidade, movimento, faz quiropraxia, né, e tem todo esse arsenal de coisas positivas, tu vai lá tomar teu banho, ter uma noite adequada de sono, no dia seguinte tu acorda novo. Não é esse o diferencial? É esse o Exatamente. diferencial. Agora a pessoa que não tem tudo isso, ela vai se expor igual, né, ou tem até isso como uma profissão. Eu atendo vários pacientes que são pintores ou que lavam casa, né, cercas, ou até as faxineiras, né, eu atendo bastante pessoas que fazem faxina, ou dona de casa também. E quando expõe o dia mais intensivo daquela atividade, fica semanas doendo. Entra em crise, no dia seguinte nem levanta da cama, né, tem aquela crise do ombro, da cervical e do ciático junto. Exato. Então, essa é a diferença. Eu sempre digo, não é que tu não possa sentir dor, não é que tu não possa ter uma inflamação fazendo atividade física, fazendo musculação ou fazendo quiropraxia, mas é diferente, né, a tua recuperação é diferente, o teu corpo recebe aquela informação de uma forma diferente. Uma noite bem dormida, uma bolsinha de sementinha ali de calorzinho morno ou uma bolsinha de gelo ali na tendinite, já vai te deixar em outra condição. Até porque, se for analisar, Gisele, a rotina do homem moderno, homem e mulher, né, é muito diferente do que antigamente. Antigamente as pessoas estavam mais em movimento, né, hoje as pessoas estão cada vez mais paradas e fazendo movimentos repetitivos, Exato. seja na parte industrial, seja na parte administrativa, escritório, ou até os profissionais da saúde, dentista, né, que Uhum. acaba ficando com o braço muito elevado, sente dor no ombro, isso é muito comum, e é importante entender que todo esse preparo, esse cuidado não é mais um luxo, é uma necessidade dos tempos modernos. A pessoa tem que, devido a uma rotina mais parada, ela tem que se movimentar mais durante a semana, durante o dia a dia, fazer atividades físicas, ela tem que analisar como é que está o descanso dela, como é que está a postura dela no trabalho, se não está ok, se o trabalho dela, de fato, obriga ela a ter uma postura ruim,
ela tem que buscar profissionais que acabam, então, trazendo um tratamento, um acompanhamento para que não corra lesões, né. Então não é mais um luxo, e é importante as pessoas entenderem isso, que não é um luxo, é uma necessidade dos tempos modernos que as pessoas precisam ter com o cuidado consigo mesmas, com a sua coluna, com demais articulações e com a saúde no geral, E né. muitas vezes, agora pegando o gancho que tu falou, de que se o trabalho não te proporciona, né, o mais adequado, e trabalhar todo mundo precisa ali, né, não tem o que fazer, aquela é a posição do trabalho, e é isso que tem, é aquilo que tem, né, a profissão da Exato. pessoa, hã, ao menos ao menos no resto, tu previne. Previne, Tu entende? previne. "Ah, mas o meu trabalho não tem o que mudar". Ok, ali tu vai ter um excesso de estresse, ali tu vai ter um excesso de sobrecarga, tá. Tu vai ter uma quiropraxia, uma atividade física aliando para que aquilo ali tenha o máximo de condição possível, mas depois que tu sai daí, na hora de ir para casa e limpar a casa, na hora de lavar o carro, na hora de ver um filme, uma série, tu busca um equilíbrio e uma postura adequada, tu busca uma qualidade na alimentação, tu busca uma né, toma bastante água, tu busca uma Exato. qualidade no resto, porque às vezes realmente é o que a pessoa tem, não tem o que fazer, né, então que nem tu disseste, é o momento da pessoa, é o mundo moderno é isso aí, né. E muitas pessoas, às vezes, não têm só um emprego, tem mais do que um, Sim. né. Muitas vezes a pessoa trabalha, o dia inteiro num emprego, depois à noite já faz um extra, que é outra coisa. Bom, mas quando chega em casa, já sabe: "Bom, o que eu preciso fazer para buscar a qualidade de amanhã?". Além de ter o bom sono, além de ter alimentação boa, ter tomado bastante água. "Ah, tá, o Gabriel me ensinou uns alongamentos antes de dormir, Isso. É vamos lá pequenas buscar". coisas que A vão Gi trazendo mudanças, né. Exato, a Gisele me ensinou a postura de como dormir. Isso, Pronto, isso aí já vai agregar para que no dia seguinte ela esteja pronta para o batente de novo e para se expor àquela condição de novo, né. exatamente. Então não é só quando a pessoa tá ali no teu aplicativo, executando atividade física, e não é só quando ela tá lá na minha clínica, na maca deitada. Aliviando as dores, né. Exatamente, é todo o contexto, a informação que tu passou para que ela leve no dia a dia dela, né, no restante do dia que ela tem as coisas para fazer. E a gente entra de novo naquela questão da constância, da pessoa manter isso, não passou a dor, beleza, vou seguir como eu estava Agora antes. deu, exato, Aí depois volta de novo, então fica sempre nesse ciclo, né. Trata a dor, para, segue vida normal, exato. volta a dor, e E aí se muito e torna muita gente esse acontece ciclo. isso, Gabriel. Agora pegando o gancho que tu falou, foi muito importante tu ter tocado nesse assunto. As pessoas fazem muitas vezes o tratamento, e aí tu explica da importância da manutenção eventual, né, de fazer a quiropraxia eventualmente para manter aquelas interferências que ocorrem, né, aquela sobrecarga, aquela perda do movimento ideal, aquele sistema nervoso que começa a perder a capacidade de novo, e tu dá o gatilho que ele precisa para ele continuar nessa condição. A importância da manutenção, muitas vezes as pessoas têm dificuldade: "Não, já fiz o tratamento, eu tô bem, não preciso de mais nada agora". E aí ela volta a se expor naquela condição de antes. O que que vai Exato. acontecer? Vai passar um tempo, aí ela vai dizer o quê? "Ah, tu viu, ó, fiz quiropraxia e não resolveu". Mas a manutenção ela serve para isso, porque a gente está sempre exposto a gatilhos posturais, a gatilhos emocionais, a gatilhos, que te levam a essa outra condição. E tu fazer a manutenção e tu manter a constância do exercício físico mesmo depois de alcançar o shape, né, o estado, vamos dizer assim, estético ou de força e resistência para não ter a dor, para não ter a queixa, ou o estético que tu queria, tu manter isso, porque Sim, tu só tá tendo esse resultado porque tu estás fazendo. exato, Essa é a ideia, né. E as pessoas têm dificuldade muitas vezes em entender isso. Mas por que que tu tá bem? Porque tu tá fazendo a manutenção de quiropraxia, porque tu tá cuidando da tua alimentação, porque tu tá ainda fazendo o treino do Gabriel, tu tá fazendo a musculação. A hora que tu parar, o teu corpo busca uma condição a mesma que ele que estava estava antes do antes. início Exato, a da dor, do ideia o corpo problema. vai fazer o quê? Vai buscar as dores, vai buscar as compensações, vai buscar a gordura, vai buscar o enfraquecimento muscular. E a pessoa vai estar sempre voltando para o ponto zero, tanto da Exatamente, parte do teu tratamento, quanto da parte, por exemplo, do treinamento físico, né, o corpo ele sempre vai se adaptar ao estímulo que tu dá e exatamente. à falta do estímulo. Por isso que até tu comentou antes que
Até se quiser falar um pouco mais sobre essa questão da frequência das sessões de quiropraxia, se que muitas pessoas às vezes têm aquela questão de criar dependência, né, acham que se ir uma vez e alinhar vai ter que ficar presa e ter que ir sempre 3 vezes na semana para alinhar, só que, claro, tu vai explicar, mas acredito eu que no início tem que ter uma frequência maior, mas o corpo também vai se adaptando a esse estímulo, a pessoa vai ficando ao longo do dia mais alinhada, né. Exato, o que que acontece? Quando a pessoa busca quiropraxia pela primeira vez e é feito toda uma análise, né, com os testes, muitas vezes é solicitado exames para fazer análise de exames, para ver se a pessoa que muitas vezes as pessoas nunca fizeram um exame de coluna, e tem ali uma artrose, uma condição para ela poder até entender o porquê que o corpo chegou naquele ponto, né, mais agudo e crônico, assim, de anos, anos, anos. Então assim, hã, né, ou aquela condição da postura, né, o que que tem aí, muitas vezes não é só muscular ou não é só uma interferência, tem algo a mais. Então, sim, no início, para ela sair da condição, daquele padrão, né, mais crônico, ela acaba fazendo um intensivo maior, né, de uma frequência ali de 2 vezes na semana, uma vez na semana, 15 dias, mas a frequência depois de manutenção, ela varia muito. Eu tenho pacientes que gostam de quando como se expõe muito ao trabalho repetitivo, uma sobrecarga, e já tem um problema, né, um problema de artrose ou de hérnia de disco, eles fazem uma manutenção uma vez por mês, uma sessão por mês, 1 mês e meio, né, eles vêm ali, alinham e mantêm isso. Então assim, não é porque ele fez aquele intensivo no início para sair daquela condição, que ele vai ter que ficar a vida inteira fazendo aquela frequência. Como tu mesmo disse, a frequência ela é dada conforme cada um, mas é para buscar uma nova adaptação saudável. Exato. Uma vez que o corpo entende isso, ele vai se manter nisso, né, desde que tu faça o que é necessário por trás, Toda a parte de né. manutenção A também, parte né. da manutenção, eventualmente, ali, uma vez por mês, 1 mês e meio, ali, tem uns que vêm a cada 2 meses, que são de fora, muitas vezes viajam, né, o pessoal que atendo muito caminhoneiro, né, viaja, vai para São Paulo, pra região nordeste lá e fica meses fora, volta, faz aquela manutenção ali de 2 meses para manter. Ok, tá bem, só que nisso ele já entendeu que ele tá mantendo a postura fora dali, ele tá cuidando para alongar, ele tá fazendo uma atividade física no aplicativo, né, do Gabriel lá, chega ali no hotel, no lugar onde ele tem que ficar, ele já faz ali a horinha de exercício dele, ele já toma o banho dele, ele já se alonga e ele vai deitar, na postura certa. E isso melhora o rendimento no trabalho dele, Com certeza. melhora o descanso, melhora Da até energia, né, o o relacionamento humor dele, o né. humor, a energia, a disposição Exato, é outra, né. Porque aí entra também a questão dos equilíbrios hormonais que a gente falou antes, porque tá aí, tudo isso. tem tudo isso, né, o hormônio que é liberado nessas condições e vamos lá, né, é óbvio que quem tá com dor o dia inteiro vai ficar mal-humorado, Vai, né, vai ficar nervoso, vai ficar chateado, vai ficar achando que tudo tá ruim. vai aumentar mais ainda o estresse. Exatamente, exatamente.